Bom, meu povo, seguinte, nesse vídeo nós vamos resolver essa questão que foi retirada da prova do Enem de 2018. Ela é relativamente fácil, basta nós sabermos sentidos de rotação, no caso nós precisamos saber o que é horário e o que é anti-horário, e além disso nós precisamos saber um pouquinho de ângulos. Aqui na figura nós temos a representação do que nós chamamos de rosa dos ventos. Na primeira frase do enunciado nós temos uma explicação e nada mais é do que apontar direções. Nós podemos pensar em um círculo dividido em 8 partes e cada uma dessas partes representa uma direção. Nós temos as principais que são norte, sul, leste e oeste, e além disso nós temos a nordeste, nós temos sudeste, sudoeste e noroeste. O enunciado do exercício nos diz que nós temos uma câmera de vigilância fixada no teto de um shopping e a lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. Inicialmente, a câmera está apontando para o sentido oeste e o controlador efetuará 3 mudanças consecutivas, a primeira, a segunda e a terceira. Observem que cada mudança representa um giro sob certo ângulo e sob certo sentido. Então nós podemos pensar ali na localização desses pontos e antes de começar a marcar todas as movimentações que a câmera faz, pensar nessa rosa dos ventos ali como sendo uma circunferência dividida em 8 partes e na verdade nós podemos pensar como o ciclo trigonométrico. Se nós dividirmos essa circunferência em 8 partes iguais, cada uma dessas partes representa um ângulo central de medida 45. Nós vamos começar algumas marcações aqui, em que eu vou colocar 0 graus aqui na direção leste. No sentido anti-horário ele aumenta, então nós temos aqui 45 graus no sentido nordeste, 90 graus norte, 135 noroeste, 180 graus no sentido oeste. Nós vamos para o sudoeste aqui como 225, se nós pusermos mais 45 graus aqui no sentido sul, 270 graus, e no sudeste nós temos 315 graus. E agora nós vamos começar a localizar o sentido da câmera de acordo com as rotações que foram feitas a partir de cada mudança. O exercício nos informa que a câmera está apontada inicialmente para o sentido oeste, e eu vou fazer a marcação, e o sentido oeste representa um ângulo de 180 graus. Após a primeira mudança, que representa um ângulo de 135 graus no sentido horário, nós vamos ter uma nova localização, um novo sentido. E eu preciso pensar que o sentido anti-horário é o contrário do relógio, é o sentido crescente do ângulo. Então, nessa primeira mudança que nós teremos aqui, nós precisamos acrescentar ao ângulo de 180 graus um ângulo de 135 graus, o que representa a posição, o sentido no ângulo de 315 graus. Nós podemos observar que o 315 graus está no sentido sudeste. A segunda mudança no sentido da lente vai ser dada por uma rotação de 60 graus agora no sentido horário. Nós podemos pensar no sentido horário como um ângulo negativo, então nós estamos na posição 315 e nós precisamos voltar 60 graus. Portanto, a segunda mudança vai ficar posicionada, então 315 menos 60 graus, está localizado sobre o ângulo 255 graus. Nós podemos observar que ele está entre a direção sudoeste e a direção sul. E eu vou fazer a marcação aqui por meio dessa bolinha azul. A terceira mudança que eu vou indicar na cor amarela vai ser uma rotação de 45 graus, agora no sentido anti-horário. Sentido anti-horário é um sentido crescente do ângulo, portanto nós temos que acrescentar à última posição um ângulo de 45 graus. Então a nossa terceira mudança vai pegar a posição antiga, que é o ângulo de 255 graus, e acrescentar 45 graus. Com isso, nós vamos parar no ângulo 300 graus, que está localizado entre as regiões sul e sudeste. Depois dessas 3 mudanças, a nossa câmera ficou direcionada para onde nós botamos o ponto amarelo. E aí o controlador vai ser orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, devido ao movimento suspeito de um cliente. Eu quero saber aqui qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera. Nós podemos observar que a câmera parou aqui nesse ponto amarelo e nós precisamos fazer uma rotação para que ela chegue no sentido noroeste. E a gente precisa fazer na menor amplitude possível. Partindo desse ponto amarelo para chegar na direção noroeste, nós temos 2 formas, ou sentido horário ou sentido anti-horário. Nós podemos observar aqui pelo desenho que o menor caminho possível, a menor rotação possível vai ser no sentido horário. Isso porque nós precisamos de menos de 180 graus para chegar nessa direção. Então nós podemos pensar em descontar um ângulo para chegar naquela posição 135. Então a nossa posição final, que era um ângulo de 300 graus, nós precisamos fazer um movimento até chegar no 135.
Portanto, nós vamos descontar o 135 para ver qual vai ser a quantidade ou qual o ângulo de rotação. Se nós descontarmos 135, nós obteremos um ângulo de 165 graus. E o que nós precisamos determinar aqui é qual o sentido. No sentido negativo é o sentido horário. Portanto, a gente pode afirmar aqui que esse menor caminho vai ser de 165 graus no sentido horário. Se nós fizermos o sentido anti-horário, nós precisamos acrescentar um valor que é superior a 180 graus. Então, no caso, não serve. Eu quero fazer o menor caminho possível, que aqui vai ser dado no sentido horário.